Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Alegria estarmos juntos nessa quarta-feira, dia de louvarmos a Deus na palavra, dia de agradecer ao Senhor pelo dia que amanhece, estarmos juntos, estarmos vivenciando essa oitava da Páscoa com muita alegria. Que quero dar bom dia a você, a toda a tua família, a você que está indo para o trabalho, se arrumando, ou mesmo já trabalhando. Deus abençoe você, Deus abençoe a toda a tua família, você que está em casa, trabalhando em casa. Pedimos que o Espírito Santo venha sobre todos vocês, iluminando o dia de vocês, de todos nós. Pedimos também por aqueles que estão enfermos, né? Que possam receber nesse momento também a alegria do Senhor, que é a nossa força, que o Espírito Santo vá até onde eles estiverem, seja no leito de um hospital, ou mesmo na tua casa enfermo, uma criança doente, que receba agora esta unção do Espírito Santo para que a cura aconteça. Louvamos a Deus, porque, como eu falei, estamos na oitava da Páscoa, e hoje, quarta-feira, nós teremos aqui na sede o nosso grupo de oração. E, como sempre falamos, é um momento de muito fervor de oração, momento de adoração, porque sempre temos adoração, e também da partilha da palavra. Começa às 8 horas da noite, e você que nos acompanha pelas redes sociais, vem aqui conhecer a Divina Luz. Você que não conhece, vem aqui na nossa sede, fica na rua João Pessoa 357, aqui em Caraí, e bem próximo aqui do canal da Eli Parreiras, não tem como errar, rua João Pessoa, número 357, 8 horas da noite teremos nosso grupo de oração. É sempre como eu falo, é um momento de entrega, de encontro, de alegria, de estarmos juntos em oração. 8 horas da noite, nosso grupo de oração. Também teremos à tarde, não podemos esquecer isso, né? Que à tarde teremos o Terço da Misericórdia, e nos preparando para a festa da misericórdia que vai acontecer aqui na Divina Luz, nesse domingo da misericórdia. Será um momento maravilhoso e iremos iniciar com a Santa Missa 9 horas da manhã. Então, no domingo da misericórdia, nós vamos começar com a Santa Missa 9 horas da manhã. Faça a tua inscrição, não deixe de fazer a tua inscrição, que já estão abertas, até para que venham saber, né, a quantidade de pessoas para o almoço, quem vai almoçar, quem não vai, enfim. Então, esperamos vocês na Festa da Misericórdia, que, com certeza, será um momento de grande louvor, de grande louvor a nosso Deus, para que Jesus misericordioso venha agir em cada um de nós. Então, qual é o horário do início? 9 horas da manhã, com a Santa Missa. Chega um pouquinho antes, tem um cafezinho da manhã, tu chega, partilha aqui conosco e depois já vamos para a Santa Missa. Amém? Bom, nesta quarta-feira é um dia especial, como falei, porque ainda estamos vivendo a oitava da Páscoa, é um momento ainda que estamos saboreando e festejando a ressurreição, a vida nova, né? Eis que faço nova todas as coisas. Isso é o que tem que nós devemos lembrar, assim, né? Que esse novo do Espírito, ele é constante, né? Ele é diário, ele é algo que sempre nos leva e nos remete para vivenciarmos a alegria do nosso Deus. E é por isso que a ressurreição de Jesus no domingo, que nós comemoramos, né? A Páscoa, é a alegria do Senhor, e nós não podemos esquecer isso, né? Então você, meu irmão, minha irmã, que está aí nos acompanhando, vai compartilhando, vai levando para todos esse momento de oração da manhã, vai passando para todos essa oração da manhã, porque eu tenho certeza que o teu dia será muito, muito especial hoje, porque
o Senhor está te chamando, o Senhor está colocando no teu coração esse fogo abrasador, esse novo que onde gritamos com alegria, aleluia, Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Então, não deixe de proclamar isso, meu irmão, minha irmã. Nós adoramos um Deus vivo e glória a Deus por isso, né? Então, vamos começando invocando a Santíssima Trindade, vamos pedindo ao Espírito Santo que venha sobre todos nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa Mãe Maria, como sempre fazemos, pela manhã, pedimos a sua poderosa intercessão juntamente com São José. Também pedimos que os anjos venham sempre nos proteger e que São Miguel Arcanjo esteja à frente nesse combate que estamos travando, e é um combate diário, né? Até a volta de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, nós vamos partilhar hoje a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 21. É um evangelho muito bonito, onde é narrado já após, né, a ressurreição, onde Jesus tem um encontro com seus discípulos. Nem todos estavam lá, mas o que importa é a mensagem que é colocada, onde o chamado de Pedro foi confirmado e é irrevogável. Aliás, nós não podemos esquecer que tudo que Deus faz para cada um de nós é um chamado irrevogável. Quando Ele chama alguém, quando Ele dá um dom, quando Ele concede os dons espirituais, ou mesmo Ele convoca para fazer parte Ele tira do meio alguém, isso é irrevogável, gente. Ele não retorna, Ele não volta atrás. Você pode até falar assim, mas eu não quero, para mim não vai dar. Não tem problema. O teu lugar no céu está reservado para aquilo que Deus está te confiando. Se você vai aceitar ou não pelo teu livre-arbítrio, aí é outra coisa, né? Mas a vocação, o chamado de Deus, ele não muda. Ele não é, porque hoje eu fui bonzinho com o Senhor e Ele me chamou. Hoje o Senhor não me chamou porque eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não. O chamado de Deus, ele sempre tem que ficar muito claro, ele é irrevogável. Ele chamou e ponto final. A prova disso, que nós vamos ler aqui agora, é a questão de Pedro. Eu diria que esta passagem reflete um pouquinho de cada um de nós. O Pedro, que muitas das vezes nós lembramos somente aquele que negou Jesus, aquele que negou, que não conhecia Jesus, mas esquecemos do Pedro, transformado pela ação do Espírito Santo. Igualmente que acontece com cada um de nós. Somos transformados, somos renovados pela ação do Espírito Santo. E é isso que nós vamos, a igreja, né, começa a viver isso em Pentecostes. Em Pentecostes surge a igreja, naquele momento onde estavam reunidos num cenáculo e labareda de fogo individualmente veio sobre cada um deles, juntamente com a Virgem Maria. Maria, é inegável, que mãe de todos, ali unindo a todos, fazendo com que a oração fizesse a diferença na vida daqueles homens e daí pudesse, então, começar um novo tempo na igreja. Tudo isso é muito lindo, né? É muito lindo para que possamos refletir e também comecemos um novo tempo na intimidade com o nosso Deus. Amém? Então, vamos lá. Pega a tua palavra de Deus e vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 21.
João capítulo 21 diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, né? E outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegado a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou Jesus: amigos, não tendes por acaso alguma coisa para comer? Não, responderam. Disse-lhe eles: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas. E pão. Disse Jesus: trazei-me aqui alguns dos peixes que agora apanhaste. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que este? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Palavra, aliás, vou falar para a salvação. Vamos pegar o versículo aqui, 19. Por essa palavra, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me, segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus. Eu até acrescentei aqui o versículo 19, que é muito importante. Quando eu li aqui, por essa palavra, ele indicava o gênero de morte que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Por que eu coloquei, resolvi até agora, né, que estava lendo, resolvi acrescentar mais esse versículo. Que nem, não era, antes eu estava lendo, e era parar no versículo anterior. Porque chama atenção isso aqui. Aliás, cada versículo aqui chama atenção. No capítulo 21 começa falando assim: depois disso, mas depois disso o quê? Se você pegar aqui o capítulo 20, fala da ressurreição de Jesus. Então, depois disso, eles vão lá para o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Aliás, foi uma das coisas que Jesus falou para Maria Madalena: avisa Pedro para me encontrar lá no mar da Galileia. Então, Jesus já havia mandado essa boa notícia quando Maria Madalena vai até o sepulcro e ali vê que Jesus não estava ali, e tem aquele diálogo, né? E ela fala: Rabi, então, não, ainda não estou sobre meu pai, fala para meus irmãos, fala para Pedro, meus irmãos me encontrarem no mar da Tiberíades. E eles foram para lá. Estão lá no mar da Galileia esperando Jesus e nada aconteceu. E passaram provavelmente algumas horas e da mesma maneira que chegaram, eles continuaram ali.
O interessante é que, se você contar quem estava dentro desse barco, não estavam os 11, porque aqui o Judas já não fazia mais parte do grupo. Estavam apenas 9. É isso? 9, vamos contar aqui? Acompanha comigo aqui, ó. Estava lá no barco. Está no versículo 2. Estava Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, quem mais? E outros 2 discípulos. Então, nós estamos falando aqui de 7 homens que estavam lá. Vou repetir. Pedro, estava lá, Tomé, Natanael, Tiago e João e 2 outros discípulos. Então, a pergunta faltaram 4. E por que faltaram 4? Não estão aqui. Eu diria, às vezes também nós não entramos no barco à espera de Jesus. Às vezes nos falta, assim eu diria, uma fé maior. Ou mesmo outras ocupações vão consumindo o nosso tempo e nós não entramos no barco para esperar Jesus. Muitas das vezes nós somos consumidos pelas nossas atividades. Nós falamos muito de Marta, né? Que Marta estava para cá, e quando reclama até de Maria, Jesus fala para ela, mas Maria escolheu a melhor parte. Mas também nós esquecemos de olhar para dentro de cada um de nós e vermos como que nós falhamos em relação ao nosso encontro com Jesus. Porque aqui os discípulos estavam dentro da barca e ficaram lá esperando. E aí também bateu impaciência em Pedro, que era o líder, e falou, vou pescar. Ou seja, vou voltar à minha vida que eu tinha antes, pescador. Porque nada mudou. Embora Jesus já havia se manifestado para eles 2 vezes, né? Essa é a 3ª vez. Mas o pensamento deles era um pensamento ainda muito racional. Muito racional. E quando eles aguardam e nada acontece, Pedro vai e fala assim, eu vou voltar a fazer o que eu tinha antes. Mas não dá para fazer o que era antes. Não dá para voltar. Não dá mais para voltar. Padre João cantava isso, né? Não dá para você querer retornar. Ao contrário, nós temos que deixar o nosso barco ser levado pelo vento impetuoso do Espírito Santo. Não dá nem... E, aliás, é isso que na música que Padre João canta, né? Não dá nem mais para ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. É isso que devemos fazer. E é isso que Jesus estava falando para eles desde lá de trás. Eles não conseguiam entender. E agora Pedro então resolve pescar. E vai pescar. E quando está pescando, naquele momento, nada pegaram. E aí você vai lá no início, quando Pedro teve a conversão dele, que ele estava consertando as redes, e o Senhor falou para ele, joga a rede, e ele falou, mas pescamos a noite toda e nada pegamos. Não adianta. E novamente o Senhor fala para eles, né, tem peixe aí? Não tem, joga a rede do lado direito. Eles jogaram e pegaram uma quantidade imensa de peixe. Pedro, como líder que era, vai ao encontro de Jesus. E chegando lá, ele vê aquilo que os olhos dele não estavam acreditando, né? Era Jesus que estava ali. E ele ajuda novamente Pedro, o líder, vai lá ajudar a puxar as redes. É citado sempre o Pedro, né? Ele vai lá e puxa as redes. Você tem que puxar as redes. Tem muitos peixes graúdos, e era um peixe grande, bem grande, né? Que não caíram, não saíram da rede. Mas alguém teve que ir lá puxar a rede, porque os outros que estavam ali não estavam conseguindo. Mas se não estava conseguindo, bastaria Pedro ir lá para conseguir. Aqui está o grande detalhe. Os outros que estavam puxando não conseguiam, os outros 8. Mas Pedro foi lá e puxaram, porque a bênção estava ali. Pedro era o cara, era o abençoado para fazer isso. Esta função de líder
Você é o abençoado, você é a abençoada. Você tem que acreditar que Deus escolheu você. Você tem que acreditar que a escolha que Deus fez para você é irrevogável, independente dos erros e acertos que você, que eu, que nós cometemos. A escolha do Senhor é irrevogável. Portanto, que Pedro vai lá e puxa a rede e traz a rede, vai puxando, e nenhum peixe se perdeu. Nenhum peixe, e peixe grande, nada se perdeu. O que estava dentro da rede permaneceu ali dentro, porque teve alguém que teve a coragem de fazer isso, puxar a rede. E teve alguém que teve a coragem de falar para Jesus, quando ele pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E ele falou assim, eu te amo, Senhor. Mais do que todos esses aqui, sim, mais que todo mundo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cada vez que ele falava isso, Pedro, o coração dele doía também. Doía. Porque ele estava preso ainda ao que aconteceu no passado. Ele naturalmente lembrou daquilo que ele viveu, a experiência que ele viveu de ter negado a Jesus, não tinha ninguém ali perto dele, os outros discípulos, ele negou, e ele sabia disso, esse problema estava dentro dele, e havia uma necessidade de uma cura interior, os outros não tinham visto isso, pode ter sido que ele tenha comentado um com o outro depois, mas naquele momento da negação dele só estava Pedro. E naquele encontro com Jesus, ele é curado. Ele é curado porque o Senhor estava mostrando para ele, eu não estou te acusando de nada. Eu não estou fazendo com que você se sinta culpado de nada. Eu quero que você venha e siga-me. Por isso que eu peguei aquele versículo final ali que eu acabei completando no final para ler, antes de falar a palavra da salvação. O pedido de Jesus era esse, segue-me. Pedro, tu me amas? Mas que sim, tu sabes que, ele fala, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te errei, tu sabes que eu te neguei, que eu errei. Tu sabes, Senhor Jesus, que eu sou fraco, que eu sou uma pessoa teimosa, que eu sou uma pessoa que estou sempre no meu jeito impetuoso de querer falar as coisas, eu vou caindo, na minha maneira de agir eu vou errando, vou tropeçando naquilo que eu mesmo vou colocando no meu caminho as pedras que o inimigo vai me dando e eu vou caindo, Senhor, mas eu te amo, Jesus. Eu te amo. Então, é isso que fez a diferença para Pedro. Jesus queria ouvir dele o amor, porque o chamado já havia sido feito. O chamado, a escolha já havia sido feito, mas Jesus queria ouvir de Pedro, eu te amo. Porque o amor de Jesus já era total para Pedro. Era o amor ágape, né? O amor total. Então, o que ele queria ouvir de Pedro? Senhor, eu te amo. Então ele falou, bom, vem e segue-me, porque eu não me recordo o que você fez, Pedro. Nem quero recordar. Nem me lembro. Aliás, você pegar todo o livro de Pedro, né? A carta de Pedro, Atos do Apóstolo aqui, você não vai ver jamais, você vai ver Jesus falando assim, olha Pedro, lembra, eu te escolhi, mas lembra que você falhou comigo? Ele não fala isso. Jesus, a partir do momento que ele chama Pedro, ele está falando para Pedro assim, o meu amor te curou, o meu amor deu a você vida nova. O meu amor não é um amor de acusação, o meu amor é um amor de libertação, de misericórdia. Então não se sinta culpado, Pedro. É isso que ele está falando para mim e para você hoje. Não se sinta culpado. Você não se sinta culpado, Ramiro não se sinta culpado, Maria, João, Ana. Não se sinta culpada, Henrique, Manuel. Não se sinta culpado, porque o amor de Deus, ele é um amor que nos liberta, que não nos acusa. Ele só quer que façamos igual a Pedro. Não é que ele falar, vem, segue-me, Pedro o seguiu. Isso que faz a diferença. Se Pedro não tivesse seguido Jesus, ele voltaria a pescar. Ele voltaria a ser aquela pessoa da vida passada. Lá atrás, quando ele era pescador. Então ele voltaria a ser e fazer tudo que
Ele estava fazendo antes, mas não era isso que o Senhor queria para ele. Jesus queria para Pedro uma vida nova, uma vida onde ele seria aquele que iria conduzir a igreja. Algo tão grandioso que Pedro não conseguia jamais captar, entender. E então o Senhor vai mostrando pouco a pouco como que ele iria agir. E é assim que Deus age com cada um de nós. Pouco a pouco, Ele nos escolheu, Ele vai nos dando as missões, Ele vai nos mostrando o caminho a seguir, pouco a pouco, para não ficarmos assustados, para não ficarmos impressionados, para não termos medo. Aliás, temos que ser, como está aqui na minha blusa, ser forte e corajoso. É isso que está aqui na minha neta, botar bem aqui nessa câmera aqui, que fica melhor. Isto é uma ordem, ser forte e corajoso. Foi o que Deus falou para Josué. Para mostrar a Josué que a luta espiritual competia a ele. E o que da parte, competia a Deus, né? O que da parte de Josué era falar assim, eu vou. Da mesma forma foi Pedro. Vem e segue-me. E Pedro foi. Porque doravante será pescador de homens, não foi que Jesus falou lá no início para Pedro? Então, e ele esqueceu, né? Ele esqueceu como nós esquecemos daquilo que Deus coloca para cada um de nós. A palavra do Senhor não volta sem antes ter cumprido a sua missão. Não podemos esquecer desse detalhe. A palavra de Deus, ela não retorna não retorna para o Senhor sem antes ter cumprido a sua missão, aquilo do qual foi designada. Então, uma palavra colocada dentro do coração de cada um de nós pelo Senhor é uma palavra que vai se cumprir. E como é que sabemos que essa palavra foi colocada por Deus dentro do coração? Meu irmão, isso é uma experiência. É uma experiência que aprendemos a fazer com Jesus. Aprendemos a ver pelos sinais. Ele coloca a palavra dentro do coração da gente e ele vai revelando pouco a pouco, bem em conta-gotas mesmo, para que nós possamos entender, compreender qual é o projeto dele, o plano dele para cada um de nós. Entendeu? Então, esse era o projeto de Deus, do Espírito Santo, da Santíssima Trindade para Pedro. O Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, através daquilo que era o planejado, aquilo que está colocando ainda, continua colocando em execução o plano de salvação da humanidade, desde a libertação do Egito, né? Que vem com Moisés até hoje. Somos chamados a sermos guerreiros e guerreiras, ser forte e corajoso, para vencermos todo o mal, para vencermos o maligno, livrar-nos de todo o mal, livrar-nos do maligno. Amém? Bom, nós vamos encerrando aqui agora, pedir ao Senhor, vamos orar, pedir ao Senhor que venha abençoando o teu dia. Ora comigo agora e vá orando, Senhor, abençoa o dia de hoje, abençoa tudo aquilo que fizermos, retira tudo aquilo que não é teu, afasta as más companhias no dia de hoje, retira, Senhor, todo o pessimismo e que possamos ser instrumentos da salvação, instrumentos de alegria para todos que se achegarem a nós. Coloca teu Espírito Santo, Senhor, sobre todos nós. Derrama esta água viva do teu Espírito, Senhor, porque estamos vivendo a alegria da Páscoa ainda. Queremos te pedir, Senhor, que possamos ressurgir diariamente para uma vida nova. Eis que faço nova todas as coisas. Nós queremos isso, Senhor. Derrama sobre cada um de nós o fogo do teu Espírito, que é para queimar as impurezas, para queimar o desânimo, para queimar todo abatimento, todo sentimento de inferioridade. Queima, Senhor Jesus, com fogo abrasador aqueles que estão desanimados. Queima, Senhor, com fogo abrasador aqueles que estão com preguiça espiritual, Senhor. Afasta da vida desses teus filhos toda ação diabólica, toda ação diabólica que vai contaminando, toda ação diabólica que vai minando a fé dos teus filhos, Senhor. Queima, Senhor, com fogo do teu Espírito Santo, tudo aquilo que vai de encontro, que vai contra o teu amor, contra a tua misericórdia,
contra o desamor, que possamos viver, Senhor, o amor fraterno, que possamos viver o amor. Derrama sobre cada um de nós o dom do amor para que vivamos esse amor fraterno, como eu falei, que vivamos essa paz que vem de Ti. Desfaz, Senhor Jesus, todo pessimismo em relação às situações que nós não podemos resolver, porque a nossa confiança está no Senhor que fez o céu e a terra. Tu és a nossa força, Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa rocha, Senhor. E a Ti confiamos no dia de hoje, a Ti confiamos nessa quarta-feira, a Ti confiamos, Senhor, as vitórias nesse dia de hoje, para a honra e glória do Teu santo nome. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome, que as nossas famílias sejam abençoadas, para que Teu nome seja exaltado, Senhor, para que toda maldição caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom, encerramos aqui, mas continuamos à noite, né? Aliás, continuamos à tarde com o Deus da Misericórdia e depois à noite teremos nosso grupo de oração. 20 horas aqui na sede, grupo de oração, e você não pode ficar de fora nessa quarta-feira, porque estamos na 8ª da Páscoa. É tempo de vivermos e, como eu falei, darmos um grande aleluia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, aleluia. E que possamos nós também, diariamente, viver essa ressurreição. Jesus, Ele nos quer junto dEle, Ele nos quer lutando no exército dEle para vencermos. Longe dEle, nada podemos fazer. Não é isso que Ele falou? E é pura realidade. Amém? Deus abençoe você nessa quarta-feira, a todos vocês, e até logo mais no nosso grupo de oração. Fique com Deus.